meus queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aí destacar o conteúdo do capítulo 3 do livro didático, a globalização e seus efeitos. Nós vamos hoje, nesta aula, da página 46 até a página 51 do livro didático. Então, a globalização, como a gente já debateu aí no capítulo anterior, ela é um fenômeno assim bastante recente na história da humanidade, né? E assim, é um fenômeno que ela ocorreu a partir do que? Do desenvolvimento da tecnologia. O desenvolvimento dessas novas tecnologias de informação, de conexão, tecnologias da internet, celulares, como eu estou falando aqui com vocês, computadores, inúmeros outros tipos de tecnologias que promoveram a informação em tempo real, informação instantânea, circulação de ideias, de inovações, tudo isso propiciou com que esse processo de globalização, ou seja, de um mundo conectado numa aldeia global, ele se acentuasse aí nessas últimas décadas, especialmente aí dos últimos 50, 60 anos para cá. Aqui na página 47 do livro, eles destacam aí a questão dessa revolução tecnológica, que é algo que fomentou aí bastante esse processo de globalização. Então, assim, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, como vocês já estudaram aí no bimestre anterior, a questão da Guerra Fria, essa disputa por poder, tanto o poder militar quanto o poder tecnológico entre Estados Unidos e União Soviética, ela gerou uma transformação e um avanço tecnológico inimaginável na história da humanidade, né? Então ali houve ali o desenvolvimento de inúmeras tecnologias, o desenvolvimento inclusive da rede de internet, a rede mundial de computadores, né? A questão de novos tipos de ramos da tecnologia que surgiram especialmente aí dos anos 2000 para cá, como é o caso aí da robótica, a biotecnologia, a microinformática, a nanotecnologia, que é citado aí, são ramos citados aí nessa página do livro, né? A questão da percepção de mundo que as pessoas passaram a ter com esse avanço da tecnologia, com a questão da informação instantânea. Um exemplo disso, por exemplo, a minha percepção de mundo quando eu era criança, num tempo que a gente não tinha celular, não tinha computadores, por exemplo, para mim conseguir falar com meu avô que morava em outro estado, morava lá em Minas Gerais, eu e meu pai, a gente pegava um ônibus, ia lá no centro, de lá tinha uma central da Tele Goiás, ligava nos telefones, ainda telefone de ficha, que eu creio que vocês já devem ter ouvido falar, ligava, lá pedia uma pessoa para chamar ele, essa pessoa ia chamar, depois a gente ligava novamente, ele vinha atender, aí a gente conseguia falar com ele. Hoje em dia, a gente consegue falar aí com os parentes que estão distantes em coisa de fração de segundos. Manda uma mensagem via WhatsApp, comunica via Facebook, via Instagram, inúmeros meios de mensagem, uma ligação por telefone mesmo, pelo próprio celular. Essas tecnologias que de certa forma se difundiram cada vez mais pelo globo, tá? Então a percepção de mundo que vocês têm hoje é diferente da minha percepção que eu tive na minha infância e bem diferente também da percepção do que o meu pai teve. Porque o meu pai na infância dele não teve, por exemplo, televisão, coisa que eu já tive. Então a gente vê como que ao longo das gerações a percepção de mundo vai mudando, foi mudando de acordo com a evolução da tecnologia e a evolução da informação, a dinamização da informação, correto? A economia ela passou a ser cada vez mais dinâmica conforme as telecomunicações as facilidades de transporte lhe contribuíram se tornar mais dinâmica, né? Hoje em dia,
Por exemplo, podemos aí pedir uma mercadoria por um site. Quando você pede, tem todo um setor de marketing que faz a propaganda daquele produto. Tem um outro setor que é o setor que vai receber os pedidos ali pela internet. Aí tem um outro setor daquela empresa que vai enviar esse pedido, que vai receber esse pedido e vai providenciar lá no centro de distribuição, o embalo desse produto. Dali, esse produto já vai ser encaminhado para uma transportadora. Essa transportadora vai juntar vários pedidos que vão vir para a região onde eu moro, vão trazer esses produtos daqui, um outro centro de distribuição vai distribuir esse produto. Então, assim, todo um processo que parece ser, assim, quando a gente fala tão longo, mas que é coisa que acontece em questão de poucos dias. Um transporte assim que é muito rápido, um processo muito rápido. Uma viagem que antes do Brasil para a Europa, por exemplo, se fazia de navio em semanas. Hoje em dia, em 12 horas, você atravessa o continente no avião e está lá na Europa. Então é uma coisa bem dinâmica. Aí já na página 48 fala da questão dos fluxos financeiros. Nesse processo novo de globalização, os capitais, o dinheiro, ele gira muito rápido, ele circula muito. Então, hoje em dia nós temos aí a questão da especulação do dinheiro, né? E aí essa especulação, ela está aí, como se diz, regulamentada a partir das bolsas de valores. E aí você tem aí, entre as principais bolsas de valores destacadas aí no texto, os Estados Unidos, as bolsas de Londres, a bolsa de Frankfurt, na Alemanha, de Hong Kong, na China, de Tóquio, no Japão, Amsterdã, entre outras, e as bolsas também em países emergentes, como é o caso da Bolsa de São Paulo, aqui no Brasil, e a Bolsa de Buenos Aires, na Argentina, e Mumbai, na Índia. Daí uma outra questão importante que eu quero que vocês observem aí nessa página é esse gráfico aí que fala da questão dos investimentos diretos estrangeiros em cada país. Onde você vê aí o país listado entre verde, mais claro e mais escuro, são países desenvolvidos, que é o caso aí dos Estados Unidos, do Reino Unido, os Países Baixos, Austrália, Canadá, Bélgica, Itália, França, Luxemburgo, Irlanda, Suécia e Espanha. Onde você vê aí essa cor laranja mais escuro e mais claro, são os países em desenvolvimento. Aí destaca aí também China, Hong Kong, Singapura, Brasil, Índia, Rússia, México e Angola. Então vocês vão fazer essa observação desse gráfico e fazer a leitura desse gráfico aí, porque tem uma questão em relação a ele aí que está posta aí para vocês responderem, tá? Outra questão importante debatida aí no texto é em relação a transporte de mercadorias e de pessoas, né? Aí esse tópico é debatido aí na página 49. Então hoje nós temos aí um processo também bastante dinâmico, bastante complexo, né? Muito rápido. Uma viagem que, como eu já exemplifiquei, que se fazia em dias, hoje em dia se faz muito rápido. Por exemplo, a dinâmica do transporte de mercadorias também aumentou bastante. Se antes a gente tinha ali navios que transportavam mercadorias que tinham uma capacidade X, uma capacidade muito reduzida de transporte, hoje em dia nós temos aí, por exemplo, o maior navio do mundo que transporta aí quase 12 mil contêineres. Para se ter noção, um contêiner ele é do tamanho aí de um baú de um caminhão desses que a gente costuma ver aí nas rodovias, né? Então é muita coisa que se transporta. Um outro exemplo que eu posso destacar é nessa questão dos fluxos das mercadorias. Mercadoria vai e volta, país que manda alguma coisa para outro e recebe outra coisa. Aqui no Brasil, por exemplo, a relação de comércio que temos com a China. A gente importa bastante aí, grãos para a China, então sai daqui muitos navios cheios de grãos e chegam navios com transporte de mercadorias eletrônicas vindas da China.
Um exemplo disso são aí os produtos que nós compramos aí de sites aí chineses, como é o caso do AliExpress, Wish, que trazem mercadorias de lá para cá, que vêm transportadas em navios, né? O transporte de passageiros também se tornou cada vez mais complexo, com a partir aí do desenvolvimento da aviação. A aviação que também passou a construir terminais de cargas nos aeroportos, justamente para atender também essa demanda de mercadorias, né? No mês passado, por exemplo, houve um problema aí de um navio que encalhou lá no canal de Suez, que fica ali, faz a ligação entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, e encurta as rotas dos navios que vêm ali da Europa e vão para a região da China, para o Oriente Médio. Então, só o fato desse navio ter ficado encalhado ali por uma semana gerou prejuízo de bilhões de dólares. Então, tudo isso na noção do quanto de mercadoria e de capitais que circulam num dia pelo mundo. E aí, já aqui nas páginas 50 e 51, o livro apresenta aí um infográfico ressaltando a questão da circulação da população, que nós temos aqui, por exemplo, os movimentos migratórios internacionais em 2017, né? E aí ele traz aí alguns destaques aí de imigrações no Brasil, na América Latina, né? Imigrações vindas da Europa para os Estados Unidos, Canadá, a questão das migrações na África também, que é um problema de refugiados, né, no mundo que tem fugido da região da África, no Oriente Médio também, na Síria, refugiados da guerra, os refugiados da fome. E aí ele destaca também alguns gráficos, um gráfico aqui, por exemplo, de 2000 a 2016, que mostra aí a evolução da quantidade de refugiados no mundo, né? Também um outro gráfico já de 2016 que destaca a questão do turismo no mundo, o crescimento do turismo aí, tanto para questão de lazer, saúde, religião, negócios profissionais, né? Então tudo isso dá uma dimensão da questão da circulação de pessoas no mundo, né? Do quanto a globalização ela propiciou essa questão da circulação de pessoas. E aí, um outro destaque que eu faço em relação a essa questão da circulação de pessoas e da sua relação com a própria globalização é a questão da contradição, que eu já falei para vocês, das diferenças ou das contradições da segregação social no mundo. Por exemplo, você tem aqui circulação de pessoas que estão indo a negócios, que estão indo a lazer, que estão indo, de certa forma, distribuir capitais. E, ao mesmo tempo, você tem circulação de pessoas que estão fugindo da guerra, que estão fugindo da fome, da miséria, que estão indo em busca de capitais, ou em busca de melhores condições de vida. Então, a globalização, ela ao mesmo tempo aproxima as pessoas, mas ao mesmo tempo ela segrega também as pessoas a partir do momento que você tem pessoas cada vez mais ricas, cada vez mais concentrando capitais, e de outro lado pessoas cada vez mais pobres, cada vez mais miseráveis no mundo. Então é isso aí, galera. Estudem bastante, façam a leitura do texto, tá? Fiquem bastante atentos. Tem 3 perguntas aí para vocês que eu coloquei lá no documento que será postado na plataforma, no grupo, tá? E vamos pegar firme nesse segundo bimestre. Um abraço geografado para vocês e até a próxima aula.